Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não se esquece, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe aí o seu like, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. O tema da nossa pregação hoje, do nosso devocional, é oração antecipada. Muitos de nós, em determinados momentos da nossa vida, entramos em oração, mas o cenário que essa oração está embutida é um cenário já talvez de um fracasso, um cenário de uma enfermidade, um cenário de problemas. E eu quero dizer a você, não há problema algum. A oração sempre será a melhor solução, sempre será uma ótima decisão orar. Porém, nós precisamos entender que oração antecipada nos prepara, nos capacita para viver esses cenários. Então, nós já chegamos nestes cenários com confiança, com convicções e com fé. E nós vamos ver aqui hoje, no livro de Lucas, capítulo 22, o Senhor Jesus nos dando uma aula, nos dando aqui um exemplo de oração antecipada. Lucas 22, 39 diz assim: E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Aqui nessa passagem, nós percebemos que o Senhor Jesus, sabendo que a cruz está próxima, ele decide ir ao Monte das Oliveiras. Talvez alguém possa perguntar: como pode ele, sabendo da sua missão, ter pedido ao Pai que afastasse dele o cálice, que afastasse dele a cruz? Você sabe que quando nós estamos num lugar há muito tempo, conhecemos as pessoas, seja esse lugar o trabalho, o bairro ou a nossa própria casa. Só de pensar que um dia teremos que nos afastar dessas pessoas, ou por um motivo que teremos que ir para um outro lugar, ou pelo motivo do fim da vida. Isso já nos dói o coração. O Senhor Jesus, enquanto aqui esteve, amou os seus discípulos. E não digo amor na questão de Deus amou o mundo de tal maneira, não. Mas era aquele amor do relacionamento. Ele é aquele amor de almoçar junto, de andar junto, de conversar. O Senhor amou Pedro, ele amou João. O Senhor, ele amou Tiago, ele amou Mateus, ele amou Maria Madalena, ele amou a todos aqueles que ali estavam junto com ele todos os dias. E ele estava sabendo que esse afastamento aconteceria. E o Senhor também aqui está angustiado, porque ele vai passar por algo que nunca ninguém passou. Mas, Diego, a morte de cruz não era uma novidade, não. A morte de cruz já era um costume, mas quem ali na cruz carregou o pecado de todo o mundo? Os bandidos que ali subiam na cruz carregavam o peso da sua própria culpa e só. Mas o Senhor Jesus, além de carregar o peso de toda a humanidade, ele sabia que naquele momento nem o Pai poderia olhar para ele, porque sobre ele estava todo o pecado. Tanto que na cruz,
Jesus ele vai fazer algo que de costume ele está fazendo aqui. Ele foi para o Monte das Oliveiras, como de costume diz a palavra. E lá na cruz ele vai dizer: Lama, lama, sabachthani, que a própria Bíblia traduz como Deus meu, por que me desamparaste? É interessante que o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, ele ensina seus discípulos a orarem. E ele diz: quando vocês forem orar, vocês devem dizer: Pai, nosso que estás no céu. E por muitas vezes o Senhor Jesus vai chamar Deus de Pai, mas aqui a situação está tão complicada que ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mas eu te digo, Jesus estava preparado para aquele momento, porque o que antecede todo sofrimento é uma oração. Oração essa que nós estamos vendo aqui no livro de Lucas, a oração antecipada no Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que ele estava em grande agonia, e essa grande agonia fez com que ele orasse cada vez mais intensamente. Isso é uma lição para a gente. Isso aqui é um exemplo que nós temos que olhar e tentar se aproximar desse exemplo todos os dias. Se você soubesse que você enfrentaria tão grande batalha, o que você faria antes? Talvez alguém diria: eu faria uma viagem para poder relaxar, eu aproveitaria a minha casa, não sei. Mas eu sei o que Jesus fez quando grande agonia o esperava. Jesus foi para os braços, foi para os pés, foi para a presença do Pai, para que o espírito dele se preparasse, para que a alma dele estivesse pronta, para que a sua carne estivesse preparada para enfrentar tudo aquilo. Eu olho para esse texto e penso: tem tantas coisas que eu não estou preparado ainda para viver. Tem tantas coisas que eu ainda não tenho estrutura para suportar. Mas a morte de cruz proporcionou que Cristo vencesse o diabo, tirasse ele do trono, o trono da acusação, o trono que o diabo dominava a vida das pessoas. E hoje o Senhor Jesus é quem tem o domínio total da nossa vida. Trazendo o cumprimento da palavra, ele nos transportou do reino das trevas para o reino de luz. Então eu queria que você hoje meditasse, já que o mundo diz que estamos vivendo uma Semana Santa, quando eu digo mundo, porque isso se tornou uma questão cultural. Muitos nessa semana se abstêm de muitas coisas. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Mas já que estamos vivendo esse clima, medite nessa palavra. Será que eu tenho orado antecipadamente, pedindo ao Senhor que me prepare? Senhor, me prepare para educar os meus filhos. Me prepare para aquilo que o Senhor tem para mim amanhã. Me prepare para que eu vença as lutas. Me prepare para que eu receba as bênçãos. Me prepare. Eu quero estar preparado, Senhor, porque muitos se perderam quando passaram por lutas e não estavam preparados. E aqui nós percebemos que é tão intenso que aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Ele se doou na oração para que o Pai o fortalecesse, porque daqui ele diz: vamos, estou preparado. E aí ele enfrenta todos os açoites, todas as humilhações, enfrenta a cruz. E lá na cruz ele diz: está
consumado. Que eu e você possamos um dia dizer: está consumado, para que se cumpra em nós o que Paulo diz: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu quero orar por você, Pai, em nome do Senhor Jesus. Falando de oração, aqui estamos nós, pedindo ao Senhor que nos prepare, pedindo ao Senhor que fortaleça o nosso coração, pedindo ao Senhor, meu Pai, que esteja conosco, porque não queremos, no meio da batalha, gritar: cadê o Senhor? Por que que o Senhor não me ajuda? Sendo que muitas batalhas entramos sozinhos, muitas lutas, meu Pai, nós entramos simplesmente com a coragem, porque nem com a fé às vezes entramos. Tentamos buscar fé de maneira rápida, mas nós temos, meu Deus, o exemplo na Bíblia daquelas virgens, meu Pai, que umas tinham o azeite, mas as outras eram imprudentes, deixaram para a última hora. Que eu não deixe, meu Deus, para orar depois, mas que a minha oração se antecipe para que eu vença diante das batalhas, já entra nas batalhas, eu já posso entrar nas batalhas vencedor em Cristo Jesus. Pai, guarde a vida de todos. Que enquanto estamos vivendo esse período, Pai, que onde falamos tanto sobre a tua morte na cruz, aonde falaremos sobre a tua ressurreição, que não só venhamos falar, mas que venhamos olhar para os exemplos e trazê-los para a nossa vida. Guarde a vida de todos, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.